O Senhor foi crucificado às 9 horas da manhã. Isso aqui é a terceira hora, que fala lá em Marcos 15, 25, quando fala da terceira hora, isso é 9 horas da manhã. E o seu relacionamento nesse tempo, porque a crucificação do Senhor, ele ficou 6 horas, ele começou às 9 horas da manhã e morreu às 3 da tarde. E esse período de 6 horas foi dividido em 2 partes: 9 ao meio-dia, depois meio-dia às 3. O que define essa separação de tempo é que nas últimas 3 horas foi o período em que se fez trevas sobre toda a terra. Então esse primeiro ponto, essas primeiras 3 horas, o Senhor estava ali na cruz, só que o seu relacionamento era com o Pai. Em Lucas, por exemplo, nós vemos que o Senhor está lá, e quando eles estavam injuriando, porque essas 3 horas foi o tempo que os homens injuriaram, blasfemaram. Pelos salmos, dá para entender que eles fizeram fila para ficar amaldiçoando o Senhor. Então, nesse tempo, o Senhor falou assim: Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Fala, Pai. Então, o seu relacionamento ainda era com o Pai. O seu tratamento com Deus ainda era com o Pai. Então, essas 3 primeiras horas foi desse caráter. Tem um detalhe que em Lucas, quando o Senhor foi para o Getsemane, e outros evangelhos também, ele sofreu uma agonia muito grande pelos sofrimentos daquilo que ele ia passar na cruz. Não das 3 primeiras horas, e sim das 3 seguintes, que era quando ele seria literalmente o desamparado de Deus. Aquele que desceu da glória, o Senhor da glória, veio esse mundo, e ele ia passar essas horas. Nós, irmãos, não sabemos o que é isso, Aquelas 3 horas de trevas é onde o Senhor foi feito uma audição por nós. Lá no Getsemane, quando o Senhor falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice? É aquele momento ali, não é a cruz. O Senhor não estava mudando de ideia, Muitos pensam que é isso aí, o Senhor está querendo mudar de ideia. Pai, se possível, faça de mim esse cálice, que é a cruz. Não é isso. Isso é um erro doctrinal terrível se falar isso aí. Porque o Senhor veio para ir à cruz mesmo. Ele não mudou de ideia. Essa é a obra que ele veio fazer. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E daí ele fala que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. O que é? É a cruz para a qual ele veio. Isso é João 17, vários capítulos, vários versículos, Pai, é chegada a hora. É o que? É a cruz. Então, no Getsemane, quando ele falou, se possível, passe de mim esse cálice, é a agonia dele ali. O sofrimento que ele estava tendo, sofrendo por antecipação daquilo que ele ia passar lá. Então ele pediu aqui, se possível, passe de mim esse cálice. E ele foi ouvido, porque um anjo apareceu e consolou ele. Vocês veem isso, eu estou falando de Lucas, Então eu só quero dizer isso aí, porque o Senhor não mudou de ideia. Porque uma vez infelizmente, eu ouvi isso aí, E o Senhor estava balançando, o Senhor é perfeito. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que veio para ser sacrificado e não mudou de ideia. No entanto, todos os seus milagres
que não foram poucos, né? Todos os seus milagres, tudo ele fez em favor dos outros. Nunca ele fez nenhum milagre em favor de si mesmo, até na hora do sofrimento. Ele entregava ao Pai. Então foi isso que ele estava fazendo no momento lá, a agonia dele era tanto que ele entregou ao Pai naquele momento. Pai, se possível, passa de mim esse caso. Então o relacionamento estava com o Pai aqui na cruz, ainda estava, apesar de ele estar ferido, machucado, né, tudo, aquela coroa de espinho que foi colocada na cabeça dele, né? Porque foi isso quando ele foi levado para Herodes, né? Vestido ele com um manto, né? Um manto real, estava descarnecendo, logicamente, colocaram aquela coroa de espinhos e bateram na cabeça dele, para cravar. E daí fala que eles tiraram o manto, não disse que tirou a coroa. Provavelmente ele foi para a cruz realmente com aquela coroa machucada na cabeça. Então ele estava nesse estado, mas ainda ele estava em comunhão com o Pai. Por volta da hora sexta, que é o meio-dia, isso é Mateus 27, houve trevas por toda a terra até a hora nona. Seu relacionamento agora era com Deus, não é mais Pai. Nós vamos falando, Deus meu, não Pai meu, ou meu Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, nessa hora, o Senhor estava literalmente só. Tá? Literalmente. Não existe é errôneo o pensamento que ele estava sendo desamparado de Deus, mas o Pai estava se regozijando com aquilo lá. Como tivesse dois canais de comunicação. Com Deus ele estava sofrendo, mas o Pai estava em perfeito gozo. Isso não existe. Tá? Isso é errôneo. Porque ele era um homem realmente desamparado de Deus. Essas trevas que houve aqui, isso é literal. Isso é literal. Meio-dia se fazer trevas sobre toda a terra. Por quê? Nós sabemos o que é isso. Porque o que o Senhor estava passando foi esse dia aqui, ó. Não é o que muitos pensam, a ciência. Isso é outra coisa. Ciência. Cuidado com essa palavra. Muito bom, ciência, tudo bem, é uma boa coisa no seu devido lugar. Mas nós nunca podemos nós temos a Bíblia e a ciência. Não podemos fazer isso aqui. Como é feito. Se a ciência, as coisas que eu digo, ciência é ciência de forma geral. Se ela fala alguma coisa que está em conformidade com a Escritura, então nós podemos falar, a Escritura realmente fala disso aí. Mas não é isso aqui, ó. A Bíblia fala não sei o que, a ciência ela confirma que foi isso mesmo. Não é isso não, a ordem é diferente. Porque, irmãos, a ciência prova que nesse dia aqui teve um eclipse muito forte. Lá em Jerusalém, na Judéia, pelo lado, escureceu tudo. Errado? Nós sabemos que está errado. Porque esse dia foi o dia que Deus virou as costas, o mundo, para julgar o homem. É o dia do julgamento de Deus para o homem. Só que o Senhor Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus, foi aquele, vamos chamar a palavra agora que nós conhecemos, um para-raio, né? Entre Deus e os homens. Ele recebeu todo o juízo de Deus que nós merecíamos
por causa dos pecados e do pecado. Ele foi essa pessoa. Então, naquela hora de trevas, por quê? Porque Deus virou as costas. É o que deu. Isso é o lago de fogo, gente. Isso é o lago de fogo. O homem vai ser lançado. É a ausência de Deus. Literalmente é Deus virar as costas. E o lago de fogo isso é um lugar onde a obra vai ficar literalmente alienada de Deus. Interiormente e exteriormente também. Então, nesse dia, essas trevas, foi isso aí que Deus virou as costas. Não foi eclipse, não. Foi a lua, que virou no eclipse, né? Não é um eclipse. Parou por eu não sei. E nós, irmãos, nós estávamos falando ontem na casa do Ronaldo isso aí. A Bíblia, irmãos, a maioria das vezes nos fala o que é, não como é. Entendeu? A Bíblia nos dá os relatos daquilo, o que é, não como é. E nós nos ocupamos muito de como é, e queremos saber como. E a Bíblia não fala como, ela fala o que. Então, nesse dia, nós temos isso aqui. Trevas sobre toda a terra, mas como? Não sei como. Eu sei que doutrinalmente é Deus virando as costas e derramando o juízo dele aqui. Só que foi esse Cordeiro de Deus que estava ali para receber o castigo que nós merecemos. O Cordeiro não era isso, o substituto? O Cordeiro não era aquele que ia no lugar do pecador para morrer pelo pecador? Ele confessava os pecados em cima do Cordeiro. Enfim, ele era o expiatório, né? E assim foi o Senhor. Nesse dia, em vez de ele derramar o justo juízo dele em cima dos pecadores, foi em cima do Cordeiro, esse Cordeiro de provisão. Então, esse é o ponto, né, que nós devemos entender, que foi essas horas, nós não conseguimos ver, por isso que a palavra fala trevas, né? Trevas sobre toda a terra, ou seja, ninguém consegue lançar os olhos lá para ver o que aconteceu. Nós não sabemos o que aconteceu, mas o Senhor estava lá, vivo, tá? Vivo ele estava. Ele tratou dos nossos pecados em vida. Quando fala que Cristo morreu pelos nossos pecados, é outra coisa. Quando fala que Cristo morreu pelos nossos pecados, por isso que é interessante a gente conhecer os sacrifícios do Velho Testamento. Lembra os sacrifícios que havia em Israel? Todos eles falavam da obra de Cristo. Cada um era uma faceta, né? Uma face da obra de Cristo. Então essa palavra, quando se fala da palavra que Cristo morreu pelos nossos pecados, esse sacrifício era aquele que era trazido 2 bodes, lembra? Eram trazidos 2 bodes para o sacerdote. O sacerdote lançava sortes, a sorte caísse em um, esse ia ser morto, e o outro ia ser chamado bode expiatório. Ele matava, o outro, ele punha a mão na cabeça do bode e confessava os pecados de Israel na cabeça dele, e depois o emissário, né, uma pessoa, pegava esse bode, levava para o deserto, levava o mais longe possível, largava ele lá e voltava embora. Esse bode ia morrer lá para nunca mais ia saber o que aconteceu com esse bode. Isso é Cristo morrendo por nós. Porque ele fez a obra aqui, expiatória, e quando ele foi para a morte, ele não foi tratar de pecados. Figuradamente, ele levou os nossos pecados para a terra do esquecimento. Para nunca mais, irmãos, para nunca mais nós pensarmos nisso aí. E esse era o bode que ia e não voltava mais. Isso foi a sua morte, porque quando ele morreu, ele levou tudo aquilo que era do homem. Lê um versículo, por favor. 1 Coríntios capítulo 15. Oi? 15 de 1 1 Coríntios 15.
Ah, tá. Porque nós estamos falando muito Eu baixo. falei que já estava perto. Ah, sim. Deu 45, por favor, primeiro. Pode ler. Por favor. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Certo. Lê outra vez, mais devagar. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Primeiro Adão e o último Adão. Quem que é o primeiro Adão? Adão. Adão. Muito Já. bom. Obrigado. Primeiro Adão foi Adão. E o último Adão? Senhor. O Senhor. Por que o último Adão? Porque não vai ter outro. Porque não vai ter outro. Obrigado. Então, olha que interessante. O que é isso, o último Adão? Se a criação continuou ainda existindo, não é verdade? Continuou tudo. O Senhor morreu e tudo ficou como estava e continuou. Por que o último Adão? Porque ele fez isso aí. Nele, ele, como é que fala? Funilou a triste história de Adão, sendo ele o último Adão. E ele foi com Adão, sabe onde? A sepultura. Isso é doutrina de Paulo, hein? Porque foi crucificado com ele o nosso velho homem. Quem que é o velho homem? É o Adão. O Adão. Toda vez que Paulo fala do velho homem, irmão, é no passado e morto. Por quê? Porque esse Adão aí, ó, o Senhor levou embora e acabou. Inclusive, eu vou pegando, né, gente? Desculpa aí, tá? A gente volta ao assunto, tá? Inclusive, quando nós erramos, infelizmente, né? Nós erramos, nós pecamos, né? Vamos dizer assim, falando errando para ficar mais bonitinho, né? O que é isso? É a velha natureza. É errado nós falarmos, é o velho homem que está fazendo isso. Não, o velho homem está morto no passado e acabou-se. O que é então? É a manifestação do velho homem, que é chamado de velha natureza. Então isso existe? Existe. Isso é para o nosso consolo, na verdade, né? Saber que infelizmente a velha natureza está aqui, não o velho homem. O velho homem acabou para o cristão, né? Para o homem natural, ele existe ainda, né? O velho homem. Então, mas aí que é, tá bom. É isso mesmo que você está falando. Claro, é bom saber isso aí. Só tem saúde. Só tem. Nesse versículo mostra que o homem, né, o ser humano, só tem duas posições. Ou ele está em Adão, ou ele está em Cristo. Né? Então, sim, o que está em Cristo, esse é o velho homem que ficou lá atrás. Isso é o fato da doutrina de Paulo. Né? Por isso que ele apresenta isso aí, que é o nosso velho homem lá, morto. Só que nós estamos aqui, né? Nós estamos, parece que nada aconteceu, né? Vamos dizer assim, naturalmente, porque você está aqui ainda. Mas a fé olha e considera essa verdade, né? Que acabou. Porque isso, irmãos, é um consolo para nós devemos entender isso. Então, por exemplo, é errado o cristão falar assim, então, nós como pecadores, isso é errado, não é isso. Quem que é o pecador? O pecador é o homem que está em Adão. Ele é um pecador. O cristão não é um pecador. Ele é filho de Deus, nova criação e tudo mais. Não é correto falar isso. Nós não encontramos Paulo falando que nós somos pecadores. Podemos dizer, outrora pecadores? Sim, outrora pecadores. Porque isso é posição. Nós achamos que é humildade nós falarmos coisas assim. Oi? É o que eu ia dizer. Nós achamos que humildade. E pegamos hábito, às vezes, de falar para não dizer que. Para não fazer humildade, o irmão, então o que ele falou? Ele está dizendo que ele não é pecador. Não estou dizendo isso.
essa é a doutrina de Paulo. Outrora eu pecava, hoje eu sou um filho de Deus amado. Eu estou diante de Deus, porque olha que interessante, a palavra fala duas coisas acerca de nós. Nos fala de perdoados, não é isso? E fala de justificados. Qual a diferença desses dois? O perdoado é alguém que fez e foi perdoado. A palavra já está aí. Mas fez. Você quebrou a cadeira lá. Não, está perdoado. Você quebrou. Né? Mas está perdoado, mas quebrou. Justificado é como nunca tivesse quebrado. Então, nós estamos justificados. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por quê? Você não deve nada para Deus, como se ele nunca tivesse feito nada. Então, agora você vai chegar diante de Deus e falar, nós aqui falando, né? Porque nós pecadores. Você não é pecador, não. Só se você ainda estiver numa banda aí. Né? Se alguém perguntar, então você não é pecador? Eu poderia responder, não, mas eu peco. Sim, isso é 1 João. Lê esse versículo. Então, mas esse assunto é nosso, né? É nosso. É nosso, né? Você não vai falar isso para uma pessoa incrédula, ele nem sabe nada. Ele dá nó na cabeça, né? Estou falando em nós, né? Doutrinalmente, a nossa posição. 1 João capítulo 1, versículo 7. Versículo 7 e depois o 9. 7, 8 e 9, vai, 7, 8 e 9. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo. Primeira carta, né? Sim, desculpe. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Certo. Olha, João está falando duas coisas aí. Se eu disser que eu peco, é mentira. Agora, se eu disser que eu não peco, é mentira também. Não é verdade? Porque eu acho que é justamente isso. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, eu estou isento de pecado. Ele está falando isso. O Senhor e Deus também, né? O Deus Pai está olhando, não vê pecado em nós. É verdade isso? É verdade. Mas isso quer dizer que você não peca? Não fala isso aí. Se nós dissermos que não. Valeu 8 aí. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Isso, exato. E não há verdade em nós. Isso, eu não posso dizer que eu estou perfeito. Entendeu? Que aí é a questão de posição. Né? Posição. Diante dele, eu estou perfeito. O sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Agora, isso não quer dizer que eu posso dizer que eu não tenho pecado. Porque nós cometemos, nós falhamos. Por isso que no 9 fala em confessar os pecados. A pessoa que. Não é isso, está falando de uma coisa, só que das duas faces, né? Nós temos a natureza do pecado, que é passível de pecar. Então, ainda está, que é a ver da natureza, não o velho homem. Esse é o ponto. Né? Esse é o ponto. Bom, então, se eu voltar aqui, né? Então, essas trevas foi justamente essa questão do julgamento. Esse Adão aí, ó, colocando fim na história de Adão. O Senhor estava tomando esse lugar de condenação. É um lugar para ser condenado. Tem um versículo aí, irmão, eu estava falando na casa do irmão ontem, eu acho que vocês usam essa versão também. Mas vamos dar uma olhadinha. João 3. Evangelho de João 3. Acharam aí? Pois de Gênesis. Versículo 18. Pode ler?
Ao 18 mesmo? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem tem outra versão aí? Alguém está com outra versão? Aqui, ó, fala julgado, né? Vai ler? Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê não está julgado. Não é condenado. Não é Condenado é aqui, ó. O Senhor levou lá esse nosso pecador. Ele sofreu a condenação de Deus, o juízo de Deus e condenação, porque acabou com essa história do homem. Aí ele está falando a pessoa hoje. Quem não crê nele, ele já está julgado, não condenado. Porque o condenado quando a pessoa morre, por exemplo, a pessoa quando morre, se ele morreu sem Cristo, ele está condenado. Mas enquanto ele está vivo, está julgado. Por quê? Porque ele pode sair dessa condição aí. Então não é condenado. Assim como também, 1 Coríntios capítulo 11, 26, 27 e 28. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, para nós aqui lá, né? 26, porque todas as vezes que eu me respondo, eu vou tocar, 27 em diante, por favor. 1 Coríntios 11, 27 em diante. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Outra versão aí. Como é que fala, irmão? Tem outra aí ou vai? Tem. Fechou? 1 Coríntios capítulo 11, a partir do 27. Todos falam condenação aqui, entendeu? É? Tradução brasileira que fala, né? Julgamento. Aqui fala julgamento. Vai, lê. Pois quem come e bebe julgamento, Juízo. bebe julgamento contra si mesmo. Exato, não é condenação. Porque não. Vê o próximo versículo aí, ó. Continua aí. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Vai. Porque se nós nos julgássemos Julgássimo é julgamento. a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados Nós com não somos ele. condenados. Entendeu? Então não é condenado, é julgado. Então, essa é a palavra. Perdão, tem coisa que Muito bom, muito bom. botar nos seus devidos lugares. Né? Senão ela começa a condenar uma pessoa fora de hora. Né? Então, então o senhor estava com esse relacionamento, essas 3 horas em trevas, em juízo, falando outra vez, nós não conseguimos ver. Por isso que se fala de trevas sobre toda a terra. Nós não sabemos o que é isso. Uma coisa que nós desfrutamos é da salvação. Tá? Nós conhecemos a salvação do Senhor. O Senhor nos salvou. Certo? O Senhor nos salvou. Então nós desfrutamos da salvação do Senhor. Nós não conhecemos a condenação. Ele conheceu. Ele que foi para aqui, ó. Ele que tomou o lugar, o nosso lugar, de um condenado para ser julgado de acordo com sua culpa. Ele que foi lá, fez isso e saiu vivo. Ele é aquele que conheceu a salvação de Deus. Esse é o Salmo 91, que fala: e eu lhe mostrarei a minha salvação. É de Cristo que está falando isso aí. Porque o homem, ou ele conhece no sentido de desfrutar de uma salvação de Deus,
ou da condenação de Deus. Ele não sabe o que é passar pelo juízo de Deus e ser salvo. Cristo passou por esse caminho, né? Então, nós desfrutamos algo que Cristo fez por nós. Nós nem imaginamos o que é isso aqui, irmão. Jamais, graças a Deus, jamais nós saberemos o que é isso. Nós desfrutamos o que é isso. Quem passou foi ele. Isso é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, né? Que nos fala isso aí, mostra como aquele que substituiu, né? Bom, vamos continuar o texto, se não perder. Isso aqui, irmãos, também é um milagre que o Senhor fez. Nós não sabemos o que é isso. Como é que pode o Senhor, né, assumir uma posição e fazer tudo isso que ele fez? Eu sempre me deixava intrigado, porque o número 7 é o número completo, né? O 7 sempre na Escritura é um número completo. E em João, no Evangelho de João, a gente encontra 6 milagres. E você vai acontecer, né? Esse é 7, né? Vai falar, lógico que é 7. É o Senhor morrer para tudo, não morrer é o maior milagre, é o mais alto dos milagres. Ele vai acontecer nos milagres lá em João, né? Ele vai andando e vai. Se é que eu posso dizer que milagre é progressivo, né? Mas ele vai tratando com milagres. Vai. Até o ponto de ressuscitar, básico. Ele falou, mas como é que pode? Faltou um. Aí ele falou, aqui milagre. Ele é o maior milagre que existe, esse homem. Primeiramente, Deus se fazendo um homem e indo para a cruz para tomar o lugar do juízo que era dele, o homem. E ele assume o lugar. Ele assumiu o lugar. Isso é um milagre. Isso aqui é algo. Irmãos, outra coisa, tá? Milagre não se explica, porque se você explicar um milagre, ele deixa de ser milagre. É ciência. Lembra de João, o cego de nascença? Queriam perguntar, mas como é que você está vendo agora? Falou, não sei, eu era cego, agora eu vejo. Esse é um milagre. Esse é um milagre que você não se explica. Não é verdade? Não se explica milagre. Se você explicar, é isso que eu estou falando da ciência. A ciência quer explicar alguma coisa que é uma obra divina. Ó, Deus fazendo um milagre e a ciência daí quer explicar, não foi que isso, porque aconteceu isso, porque houve não sei o quê. Então não é milagre. Então esquece milagre. Né? Bom, vamos lá. Próximo. Bom, então ele fez isso aqui, ó, esse tratamento ele fez em vida. O senhor estava vivo lá nessas horas. Faleceu, ficou. Continuação. Na cruz, ele levou as nossas enfermidades. Não, está escrito, tá? Carregou? Isso aconteceu quando ele estava em vida, né? Vamos lá então, Mateus 8, versículos 16 e 17. E chegara a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, a que ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que o Cristo que fora dito
profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Quando isso? Aí, ó, esse dia, não sei que dia que foi esse aí, tá? Mas foi nessa tarde aí que levaram a ele, né? Esses endemoniados, doentes e tudo mais, ele curou a todos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que ele levou. Por que é isso? Porque tomar, quando falava tomar ou levar, porque, irmãos, quando o Senhor curava uma pessoa, o Senhor não era curandeiro. A cura do Senhor não era uma coisa mágica, sabe, que curava assim. Ele tomava para si aquilo. Não é que ele tomava a enfermidade, era o ato de compaixão. O ato de compaixão. Você já teve dó de alguém? Às vezes, uma situação, só dá aquela dor no coração, você fala, puxa, só que você não pode fazer nada, né? E aí, o senhor, esse sentimento, né? Não sei o que é, o senhor era perfeito, não sei o que é isso, né? Começa por aí. Ele tinha compaixão, ele fazia aquilo com compaixão. Não é assim que ele olhava, o cara está enfermo, cura, tem o poder de curar, como fosse uma coisa assim, não era isso. Ele Por isso que sentia. fala tomar. Por que lá na morte de Lázaro, por exemplo, né, o irmão de Marta e Maria, né? Ele deixou ele morrer. E ele foi lá para ressuscitar ele. Ele foi lá para ressuscitar ele. Né? Você conhece a história aí, né? Deixou ele morrer, ficou 2 dias no lugar que ele estava esperando o homem morrer. Ele morreu, daí que ele foi lá, e ele foi lá para ressuscitar. Só que ele chegou lá, a hora que estava todo mundo chorando, né? O que aconteceu? Ele chorou. Ele chorou. Por que ele não falou, para todo mundo chorar que eu vou ressuscitar ele? Ele não falou isso. Ele pegou e chorou, porque é o ato de compaixão, de ver onde é que foi parar a criação dele. E ele faz aquilo por compaixão. Né? Então o Senhor era isso. Por isso que a palavra fala que tomou. Quando fala tomou sobre si, já vai para a cruz, né? Não é isso. É o ato de cada dia dele. O Senhor era um homem de dores e de padecer. Ele sabia o que é isso, o que é o sofrer realmente. Nós não sabemos o que é isso. Nós sofremos, mas nós não sabemos como é isso. Ele sabe. Um homem perfeito, né, sendo ele também o Senhor, então ele tinha isso aí. Ele tomava sobre si para cumprir, irmãos. É cumprir a Escritura. Para que se cumprisse. Isso aí, quiser lá, dá um pulinho lá em Isaías 53, versículo 4. Cumpriu esse versículo aí, ó. Em parte ainda, nossa. Vamos dar uma lida aí. Isaías 53, 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aí continua, né? Então, irmãos, nós temos que entender isso aí, porque aí continua falando dos sofrimentos dele, até da morte dele, né? Fala isso, que ele levou sobre suas iniquidades, não é isso? Então, não podemos fazer como uma coisa só, nós temos que ir dividindo. Né? As profecias, quando se cumprem, ela pode se cumprir também numa frase. Tá, vamos lá, vai. Vocês não estão com pressa, não. Não. Vamos lá em Lucas 4, por exemplo, vai. Lucas 4, versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos,
e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro, o tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Certo. Daí ele diz, hoje se cumpriu, vai, perdão. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Certo. Hoje se cumpriu essa escritura. Tá, agora vai lá em Isaías 61. Ele pegou, deram o livro de Isaías, ele abriu esse lugar aí. Para nós é o Isaías 61. Leia lá, por favor. Olha como é que fala. É os dois, né? O Espírito do Senhor está Espera um pouquinho só. Achou todo mundo aí? Tá, então vamos lá. Perdão, por favor. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, ó, mas ele não falou isso aí. Ele falou, como é que falou lá? E apregoar o ano aceitável do Senhor. Parou no meio da frase e fechou o livro e falou, hoje se cumpriu isso aqui, ó. Porque o próximo é, lê outra vez um pedacinho aí. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. E, né, continua, e o dia da vingança. Então, nós devemos entender que a Escritura, ela se separa, assim, no Velho Testamento tal, não, tudo corrido, a impressão que é tudo junto, e não é tudo junto. Dia aceitável do Senhor, que é dia de salvação, e o dia da vingança, isso é futuro. Então, hoje, se cumpriu isso aqui, o Senhor está falando. Então, lá também, com respeito às enfermidades, a cruz, ele separou duas coisas. Levar as dores e as enfermidades e levar os pecados. É duas coisas completamente distintas. Tá? Então, se cumpriu Mateus, cumpriu-se Mateus, versículo 4, depois os versículos seguintes, de Isaías, daí nós podemos falar na cruz, daí foi lá e ele foi tratar com os pecados, né? Porque senão é o que fizeram aí, né? Aquilo que o Senhor fez na cruz, a pessoa não acredita, que foi pagar todos os pecados, não foi isso? Não acredita. Agora quer acreditar que levou a enfermidade. Viram as duas coisas, no fim não padece dos dois, né? Está sofrendo das duas partes. Fica doente, não tem jeito, né? Então, irmão, nós temos que tomar cuidado, não somente com isso, mas com as demais escrituras, e nós não confundirmos quando se fala o cumprimento de algo e o não cumprimento de algo. Tá? Vamos lá. O Senhor clamou na cruz, está consumado. Ou seja, irmãos, está consumado. Nós falamos tanto isso, às vezes nós, para nós mesmos, não falamos. O que é essa preciosidade dessa palavra? Porque o Senhor, aqui, passado as 3 horas de trevas, daí, vendo ele, que tudo estava para se cumprir as escrituras. Daí, quando ele falou, está consumado, porque acabou, irmãos. Tá? Aquilo que tinha que ser tratado com os pecados, está consumado. Nós devemos aprender a abraçar essa verdade aqui e não querer achar que você tem que fazer alguma coisa ainda. Porque nós somos, por natureza, religiosos. Esse é o Adão, né? Caiu. Na hora que ele caiu, a primeira coisa que ele foi fazer, aventais para cobrir. Nós vamos ter a tendência do homem natural é querer fazer alguma coisa. Em vez de buscar a Deus, ele quer fazer alguma coisa. Nós, como cristãos, conhecedores dessa preciosa verdade, que tudo está consumado, o Senhor fez tudo que tem que ser feito, ainda nós queremos, diante de situações, querer fazer coisas, querer fazer leis para si. Paulo falou lá em Filipenses capítulo 3, assim, quando ele está falando da lei, né, que ele era um homem segundo a lei irrepreensível, tudo aquilo ele considerou como esterco.
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Daí ele fala assim, e ser achado nele, não tendo a minha justiça que procede de lei. Não da lei. Da lei ele falou já que era no lugar dela, toda a justiça era refúgio. Chama de esterco. Tudo aquilo. Só que agora está falando de ser achado nele, em Cristo, não tendo a minha justiça que procede de lei, e sim a justiça que procede de Deus, em Cristo Jesus. O que é de lei? São as leizinhas que você faz aí, entendeu? É o que o cristão faz, né? Nós, graças a Deus, ainda que o Senhor tem dado graça da gente estar na mesa do Senhor, a gente é um pouco abafado, né, pela sã doutrina, reprimindo esse tipo de coisa. Mas a tendência é se dar corda. Por exemplo, nós estávamos falando ontem lá, né? Nós estávamos lendo na casa dele sobre comida. Tem duas, vamos lá então, vai. 1 Timóteo 4, né? 1 Timóteo capítulo 4, nós estávamos lendo ontem, por favor. Os 5 primeiros versículos do capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Obrigado. Olha que coisa. 5 versículos. Paulo está tratando aí de Gênesis capítulo 2 e de Gênesis capítulo 9. Primeiro é o que aí? O que você leu aí? Doutrinas de demônios, né? Que faz o quê? O que faz a primeira coisa? O que fala a primeira coisa? Cauteriza a consciência. Não, então, mas o que? Qual que é a doutrina aí? Proíbe o casamento. Proíbe casamento, não é isso a primeira coisa? Isso é Gênesis 2. Por quê? Porque Deus instituiu o casamento. Paulo está falando que tudo que Deus criou é bom. Ele não está falando só da comida. Está falando de Gênesis 2 também. Que Deus que criou. O homem estava só. Ele já tinha criado todos os animais e dado aos seus animais suas fêmeas, eram casais. E o homem estava só. Um macho, né? Um macho não é contado como um animal, gente. Tá? Nós temos mania de botar o homem junto com... Isso é ciência. Bota o homem junto. Dentre os animais, é outra coisa. Dentre os animais, o homem é o único animal que bebe leite depois que cresce. E acredita no que o homem fala. Não lê na Bíblia que eles tomavam leite, faziam queijo, não sei. Era gente grande. Abraão, rapaz, você toma leite, você é o único animal que bebe leite. Gente, o que é isso? Não somos animais. Animal é aquele que tem vida, tem ânimo. Tá? Não tem o desenho animado. O que é o desenho animado? É um monte de desenho que não se passa no preço, parece que ele está vivo, mas não está, é um desenho. O que é animado? Você tem vida, você tem um ânimo. Deus deu ânimo a toda a criação. Mas ao homem, ele fez isso? Fez, mas foi o único que nós lemos antes também. Foi o único que Deus soprou nas suas narinas o fogo de vida. E ele passou a ser alma vivente. A única pessoa que tem relação com Deus. Irmãos, então, por favor, sabe? Chamar de animal, você vai ver. Então, não vamos confundir as coisas, né? Começa por porque ele está falando isso aí. Então, o homem estava só. Então, Deus fez isso. Deus fez uma mulher para ele de acordo com aquilo que Deus sabia dele. Fez uma
mulher e trouxe para ele. Como Deus casou eles naquele dia. Essa é a tua mulher. Ele ia fazer o quê? Multiplicar, ter filhos, não é isso? Antes da queda. Foi tudo falado isso para ele. Casamento, irmãos. Como é que eles iam multiplicar? Telepatia? Não, eles iam fazer relações sexuais para ter seus filhos. E Deus deu uma mulher para ele, para que ele pudesse desfrutar dela e ela dele. É um casal. Deus, irmãos, é bom. Deus criou o casamento antes da queda e abençoou-os. Então, longe, né, de nós pensarmos que o sexo foi o pecado capital que se chama. Ou, não foi, não. Só que é meio problemático, né, irmão? Começa a falar, criar um fantasma em cima da relação sexual. O irmão, uma vez, não partiu o pão, e o outro viu. Ainda bem que o irmão viu, né, na partida do pão, passou lá, ó. O irmão não partiu o pão. Eu parece que o irmão chamou ele à parte depois, falou, irmão, eu vi direito ou não? Parece que você não partiu o pão, né? Não partiu. Por que, irmão? Eu dormi com a minha mulher essa noite. Ai, coitado. Não é pecado isso aí, não, irmão. Sabe, não é pecado. Estou imundo. Olha que coisa. Estou imundo. Isso é um absurdo, sabe? Isso é... O que Paulo, quando fala disso da relação sexual, ele chama da relação sexual ilícita. O que é isso? É algo fora do casamento. Por isso que os jovens devem tomar muito cuidado nas suas buscas pelo matrimônio, pelas parceiras ou parceiros, né? Buscar no Senhor, sabendo, sabe, que é uma bênção o casamento. Mas só que vocês devem tomar cuidado, porque aquilo que é bom pode se tornar um problema fora de lugar, como toda escritura é, né? Porque é interessante, o que é uma heresia? O que é uma doutrina do demônio? Ele não fala isso? Lê o versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que é isso? É paganismo? Não. O que é uma heresia? A heresia é Buda, né? Você viu o que o Buda falou? Você viu o que Chico Xavier falou? Não é isso, é paganismo. O espiritismo é paganismo, inclusive. Tá? Heresia.